pessoas, ó Deus, para passear no meio da igreja, levando, ó Deus, a nossa mente cativa, muitas vezes, contra esses espíritos infernais, diabólicos e malignos, que eu me levanto em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, também nós te clamamos nessa noite, encurta a nossa distância ao Senhor, abaixa os céus e levanta a tua igreja, esconda-nos, ó Pai, atrás da cruz de Cristo, para que o Senhor apareça e para nós a vergonha de rosto. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, usa-nos, ó Pai, como canal de bênção nas tuas mãos nesta noite, para que, ó Deus, a tua palavra possa fluir poderosamente e que ela possa, Deus, tocar em cada alma nesta noite. Meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Deus, para que o nome do Senhor seja exaltado. Esta é a nossa oração nesta noite, em o nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Abra sua Bíblia em Juízes capítulo 3, versículo 12. Vamos dar sequência à palavra de Deus. Para quem está nos acompanhando pela internet, pela a televisão, pelo rádio, seja bem-vindo em nome de Jesus. Fique mais um pouquinho, que Deus tem uma palavra de vida para você nessa noite. Tenho certeza que nessa noite nós não sairemos vazio daqui como foi nos dias anteriores. Nós sairemos cheio, renovado, avivado e transformado pelo poder de Deus. Amém ou não amém? Glória a Deus. Nós vamos falar um pouquinho sobre a servidão do povo de Israel, que estava em cima de servindo Eglon. Diz assim, no versículo 12 de Juízes, capítulo 3. Porém, os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. Então o Senhor esforçou a Eglon, rei dos Moabitas, contra Israel, porquanto fizeram novamente o que parecia mal aos olhos do Senhor. E ajuntou consigo os filhos de Amon e aos amalequitas, e foi, e feriu a Israel, e tomaram a cidade das palmeiras, e os filhos de Israel serviram a Eglon, rei dos Moabitas, 18 anos. Amém? Poder sentar-se em nome de Jesus, pedir a Deus muita graça, muita sabedoria, muita intrepidez, autoridade, que nós não venhamos a nos perder, cada palavra dita seja toda ela aproveitada para a honra e a glória do Senhor, tá? A Bíblia fala nessa passagem, muito abençoada, o escritor narrando e falando, um dos juízes narrando, que neste período o povo saiu da presença de Deus e começou a fazer algo que não era conveniente fazer, e a Bíblia relata que eles começaram então a andar por um caminho que não deveriam andar, adorando a outros deuses, adorando a um Deus que não era o Deus verdadeiro, adorando a um Deus que não era o Deus Todo-Poderoso, e a Bíblia relata que eles então começaram, segundo a palavra, eles começaram a andar atrás de um Deus, que não era o Deus verdadeiro, não era o Deus que servia. Então o Senhor os entregou a uma outra pessoa, maligna, diabólica, infernal, que começou então a dominar totalmente o povo de Israel, porque diz a Bíblia que o povo saiu da direção de Deus, e então o Senhor pegou aquele povo, o povo de Israel, entregou nas mãos dos moabitas, e a Bíblia fala que o rei de Amon começou a fazer coisas abomináveis em cima do povo de Israel, e a Bíblia relata muitas vezes nessa passagem, que o rei feriu todo o povo de Israel. E por quê? Porque estavam fazendo coisas que não deveria fazer, então caíram na mão do rei, que estava dando um castigo para o povo de Israel, e o povo de Israel foi ferido pelo rei. Por que eu quero trazer isso para nós? Porque muitas vezes nós somos feridos, machucados. Existem dois tipos de feridas: existe a ferida física e existe a ferida espiritual, e neste período o povo estava sendo castigado. Diz a Bíblia que o povo estava sofrendo um castigo muito grande, porque este rei estava castigando todo o povo de Israel. Dá-se para entender que, além do ferimento físico, ainda o povo estava sofrendo uma ferida muito grande espiritual. Porque, imagine bem ficar 18 anos debaixo de um castigo, debaixo de um homem que gostava de ferir. Digo para mim e para você nesta noite, nós não podemos deixar com que o inimigo venha nos ferir. Amém ou não amém?
Eu não posso deixar o inimigo me ferir. Eu não posso sair da presença de Deus para que o inimigo venha me ferir. Porque se eu tomar alguma atitude que eu não deva tomar, ou se eu fazer alguma coisa que eu não deva fazer, ou se eu ir em algum lugar que eu não deva ir, se eu pensar alguma coisa que eu não deva pensar, então eu estou entrando debaixo de alguma coisa que possa me ferir. E eu não posso sair da direção de Deus, porque eu vou sofrer um ferimento dentro da minha alma. Amém ou não amém? Você quer ser ferido? Quem quer ser ferido? Eu não quero. Os que não querem, levanta as mãos, profetiza o mais forte que você puder, levante as duas e comece você a falar no nome precioso de Jesus, e fala assim: eu não aceito ser ferido. Mais forte: eu não aceito ser ferido. O Senhor vai escrever lá no céu neste momento e vai falar, segundo o que vai escrever, segundo o que você está falando: eu não aceito ser ferido. Aleluia, aplaude ao Senhor. Você não vai aceitar, não pode aceitar, não pode. Eglon era rei dos Moabitas, que significa família de um pai só. Porque neste período, como que surgiu os Moabitas? Ló, quando escapou da cidade de Sodoma e Gomorra, não havia descendência, então ele teve lá um caso com a sua filha, a primogênita, então nasceu daí, segundo a história, nasceu os Moabitas. E os Moabitas surgiu de incesto na família. Então o que aconteceu? Aí nasceram os filhos de Amon, que eram descendentes de Ló. Por isso que muitas vezes a Bíblia relata que este povo estava sofrendo. Por quê? Porque deu brecha. O povo de Israel, quando dá brecha, aí começa a ser ferido. Quando está tudo bem na vida, se nós começarmos a andar de acordo com a palavra de Deus, o maligno não tem poder e autoridade para nos tocar, e muitas vezes ele tenta nos ferir, mas nós estamos na direção, nós estamos no caminho, então o inimigo não tem poder para nos tocar, porque nós estamos guardados pelo anjo do Senhor. Aleluia. Mas neste período a Bíblia fala que o povo de Israel saíram da direção de Deus. Quando eles saíram da direção de Deus, a Bíblia relata que eles foram entregues nas mãos de Amon, do povo de Amon. Então o povo de Amon uniu-se a uma outra tribo. Assim acontece que muitas vezes no mundo espiritual, quando nós estamos retinhos, nada nos toca, nada nos fere, nada nos magoa, nada consegue machucar a nossa alma. Mas no momento em que nós damos brecha, neste período, a Bíblia relata, a Bíblia está falando que o povo deu brecha, tanto é que eles fizeram coisas que não deveriam fazer e coisas más aos olhos de Deus. Então o Senhor os pegou e entregou na mão de Amon, de Eglon, dos Moabitas, e ainda vinham outros amigos que eram inimigos do povo de Israel, os amalequitas, e uniram-se com os moabitas, e a Bíblia fala que os amalequitas gostavam de invadir o território do povo de Israel. Vamos chegar a uma conclusão. Os filhos de Amon gostavam de quê? Gostavam de ferir, de machucar. Os filhos de Amon gostavam de tocar lá no profundo da alma, de atormentar a vida do povo de Israel. Agora o povo ali de Amon começa a unir-se com os amalequitas, e a Bíblia relata que os amalequitas gostavam de roubar aquilo que era do povo de Israel. Sabe o que o povo de Israel estavam sofrendo? Uma pressão. Estavam sofrendo uma perseguição. E a Bíblia relata que os amalequitas gostavam de invadir o território do povo de Israel. A minha pergunta é esta: você está sendo ferido? Se você estiver sendo ferido por alguma coisa na sua vida, porque existe simplesmente um filho de Amon que está querendo ferir a sua alma. Neste período aqui foram 18 anos de feridas. 18 anos sendo machucado pelos filhos de Amon, 18 anos de perseguição, 18 anos sendo feridos. Eu não sei se era ferida física ou se era ferida, muitas vezes espiritual, que ele colocava lá no fundo da alma e machucava.
Talvez você não esteja assim sendo machucado fisicamente, mas intimamente você está machucado, está angustiado, está atribulado. E há quanto tempo que você está sofrendo a mesma coisa? O povo de Israel, a mesma coisa, estava sofrendo 18 anos. Diga assim, 18 anos. 18 anos o mesmo sofrimento, 18 anos a mesma coisa. A Bíblia fala que o povo de Israel, na hora que eles plantavam, os amalequitas esperavam nascer, e na hora de colher, a Bíblia fala que os amalequitas que uniram-se a outros inimigos do povo de Israel, aos filhos de Amon, eles iam lá e arrancavam a plantação. Às vezes acontece, muitas vezes conosco, quando nós estamos na direção, quando nós estamos fazendo as coisas certas, andando no caminho certo, o inimigo não nos toca, e muitas vezes ele tenta nos tocar, mas ele cai por terra, muitas vezes ele tenta nos ferir, mas ele cai por terra muitas vezes. E se nós dermos brecha, a Bíblia fala que no mundo espiritual, as trevas unem-se para nos machucar mais. Foi o que estava acontecendo aqui. O povo de Israel deu uma pequena brecha, e a Bíblia relata que os filhos de Amon uniram-se aos amalequitas para atormentar ainda mais os filhos de Israel. Quando você estiver na presença de Deus, o inimigo não te toca. Aleluia. Amém ou não amém? Quando você está fazendo tudo certinho, andando de acordo, em conformidade à palavra de Deus, o inimigo não tem poder para te tocar. Mas a hora que dá uma brechinha, que seja a menor brechinha que seja, a menor de todas as brechinhas. Sabe por onde que o diabo entra? Por uma pequena brechinha. Por um pequeno buraquinho, aí que o diabo entra. Entrando, o diabo, ele alia-se a outro inimigo, ou seja, o Amon entrou, ele alia-se ao amalequita para continuar machucando, ferindo, e aí os amalequitas vão e roubam tudo que você está tentando produzir, tudo que você está tentando plantar para colher, você não consegue colher porque o amalequita não deixa, e o amalequita não deixar você colher, a sua alma sofre, o seu íntimo está machucado, o seu interior, 18 anos de sofrimento. Porque tudo no povo de Israel começou com uma pequena brecha, adorando a outros deuses, fazendo o que não era conveniente fazer, indo onde não deveria ir, pensando o que não deveria fazer. A minha mensagem nessa noite é: há quanto tempo você está sofrendo a mesma coisa que você não vê o fim? Quanto tempo tem que a mesma agonia interior, a mesma trevas interior, a mesma potestade maligna que está te machucando, a mesma coisa há muitos e muitos tempos. Aleluia. Você planta e não consegue colher, porque vem o amalequita e rouba a sua plantação. Em roubar a sua plantação, o que você deseja colher, com isto, os filhos de Amon, que não deveria ter descendência, acabaram de ter uma descendência, está te machucando, e quantas vezes você vai deitar e não consegue dormir, porque os filhos de Amon machucam a sua alma. Quanto tempo você sofre a mesma coisa? Quanto tempo? O povo era tão castigado, que neste período os amalequitas, eles estavam roubando as plantações. Roubando, imagine bem, trabalhava, plantava, arava a terra, regava ali, na hora de colher eles não conseguiam colher, porque tinha outro inimigo aliado. Amados, os inimigos das trevas, muitas vezes alinham-se contra nós, eles estão juntando-se para nos derrubar, e se nós dermos brecha, com certeza ele vai querer nos derrubar, e nós não podemos dar brecha. Levante as suas mãos e vamos profetizar nesta noite. Fala assim: em nome de Jesus, toda brecha na minha casa, na minha família, mais alto, levante a sua mão e fala mais alto: toda brecha na minha casa, na minha família, em nome de Jesus, está quebrado, está anulado, e toda brecha no mundo espiritual, nós tampamos, em nome de Jesus. Calafetamos, em nome de Jesus, e está tampado, em nome de Jesus.
Aleluia. Aplaude ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Sabe o que os filhos de Amon estavam fazendo? Os filhos de Amon, eles gostavam simplesmente, a Bíblia está falando, que eles tomaram a cidade das palmeiras. Deus nos últimos dias tem falado conosco muitas coisas, as mesmas coisas. E eu não tenho vergonha de falar as mesmas coisas. Sabe por que Paulo falava assim? Eu não tenho vergonha de falar as mesmas coisas, visto o que eu falo muitas vezes é para a sua própria segurança. Paulo estava falando isso. Eu não tenho vergonha de falar as mesmas coisas que foram faladas nos cultos anteriores. Eu não tenho vergonha de falar a mesma coisa que eu falei no dia anterior. Sabe por quê? Porque é para a nossa segurança. Porventura caiu aqui que o povo de Amon estava roubando, tomando a cidade das palmeiras. Eu não sei o que você tenha, ou o que você conhece a respeito de palmeira. Mas os filhos de Israel estavam sofrendo isso. Eles tinham uma cidade, e essa cidade chamava Cidade das Palmeiras. O bispo José Elias falou recente sobre palmeiras. Quarta-feira passada foi falado a respeito de palmeira. E agora nós caímos em cima dessa mensagem que o povo de Israel deixou-se ser tomado das palmeiras. O que significa uma palmeira? Palmeira nada mais é que firmeza. Diga assim, firmeza. Aleluia. Talvez os filhos de Amon estejam tomando e roubando a sua firmeza em Cristo Jesus. Uma palmeira, ela cresce para cima, ela não cresce para os lados. Tanto ela cresce para cima, quanto ela cresce para baixo. Talvez existe um Amon que não está deixando você crescer. Está tomando a sua cidade, a sua firmeza em Cristo Jesus. Talvez existe assim alguém que está tomando a sua firmeza. Uma hora você é firme. Aí entrou os amalequitas. Sabe o que os amalequitas faziam? Estavam tomando, confundindo a fé do povo de Israel. De um lado, Amon roubava a cidade das palmeiras. De outro lado, os amalequitas estavam confundindo a fé do povo de Israel. Eu não sei se você tem sofrido assim algum ataque na sua mente. Eu não sei se tem algum espírito que está confundindo a sua mente. Eu não sei se você sofre algum ataque na sua mente. Os filhos de Amon estavam tomando ou roubando a firmeza do povo de Israel. É isso que palmeira significa. Do mesmo jeito que a palmeira cresce para cima, ela cresce para baixo. Tem um estudo na Bíblia Thompson que fala que a palmeira ela cresce para cima, tanto que ela cresce para baixo, e ela vai colocando as suas raízes, e quando ela encontra uma rocha que não consegue mais aprofundar a sua raiz, sabe o que ela faz? Ela vai rastejando a sua raiz em cima da rocha, e quando ela encontra uma pequena ali uma brechinha, ou vamos falar assim, uma fenda, ela coloca a sua raiz ali na fenda daquela rocha, e vai penetrando a sua raiz para dentro daquela rocha. Então quando ela não encontra mais espaço, ela volta à raiz e vai tomando toda aquela rocha com a sua raiz. Raiz significa firmeza. Talvez existe um filho de Amon que está roubando a sua firmeza em Cristo, e você não cresce para cima, você não cresce para baixo, mas a arrogância, a soberba, a prepotência que você é, o que você muitas vezes pensa que é só você ter razão, dá com que a palmeira não cresça para cima nem para baixo, ela se incha. Deus não quer nos ver inchado, Deus quer nos ver crescendo para cima. Aleluia, aleluia. Você quer crescer para cima? Eu quero crescer para cima. Eu quero crescer para baixo, que as minhas raízes, elas vão encontrando as rochas. A rocha na Bíblia é a palavra de Deus. Ela vai encontrando, vai colocando firmeza. Uma palmeira significa vida longa. É isso, uma palmeira vive tantos anos. Em Barra do Piraí tem uma palmeira que está